Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa classe bíblica. Boa noite também a quem está nos acompanhando pelo YouTube, que irá nos acompanhar pelo YouTube em uma hora. Vocês que estão aqui na igreja, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu falo isso todo culto. Se inscreva no canal, ative a notificação, o sininho, para você receber as próximas notificações da nossa igreja. Que toda a nossa programação nós transmitimos, nós passamos para o YouTube. E nós temos uma sessão especial para a classe bíblica. Se você for entrar lá, tem todos os temas da classe bíblica, desde o primeiro até o último. E nós estamos estudando nessa temporada da classe bíblica, nós estamos estudando o livro de Daniel. E quantas coisas importantes nós já estudamos aqui. Nós estamos hoje estudando o livro de Daniel no capítulo 7, no qual relata o sonho de Daniel com os quatro animais. E nós dividimos esse estudo em duas partes, porque a primeira parte nós estudamos referentes os 3 primeiros animais e demos introdução ao 4º animal. E hoje, mais especificamente, nós vamos estudar sobre essas 4 bestas e sobre o chifre pequeno que nasce no 4º animal. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 7, deixar por enquanto no capítulo 7, nós vamos ler alguns outros textos, mas a base do nosso estudo está no livro de Daniel. Para nós fazermos uma recapitulação, e é sempre bom recapitular o que nós estudamos até aqui, o que nós vimos até aqui. Nós estudamos os 6 primeiros capítulos de Daniel, no qual nós vimos a história de Daniel numa corte estranha. Nós vimos a história de Daniel numa terra pagã, numa terra estranha, no qual ele era fiel a Deus. Essa é a grande história de Daniel. Ele resolveu firmemente ser fiel a Deus, ele e seus amigos, e nisso Deus o honrou, e Deus levou ele em situações e honrou ele em várias situações, para que ele não se perdesse, para que ele não fosse prejudicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no capítulo 2, não sei quantos se lembram, que teve um decreto de morte. E Daniel, como fazia parte dos sábios, dos encantadores, dos feiticeiros, dos magos, de toda aquela equipe toda, ele tinha um decreto de morte para toda essa galera, para todo esse pessoal. E Daniel, quando ele descobre, quando ele fica sabendo disso, ele vai até uma audiência com o rei, com Nabucodonosor, e ele pede para que ele tivesse tempo para orar a Deus. E ele ora a Deus, e Deus revela a ele não somente o sonho, que Nabucodonosor não sabia o que era, mas também a interpretação do sonho. E nós vimos também no capítulo 3 a respeito de um outro decreto de morte, quando Daniel não está na presença ali do rei, mas os 3 amigos dele estão, e eles sofrem com a perseguição. E essa é a tônica toda do livro de Daniel. Aqueles que são fiéis sofrem perseguição. E a gente viu também, a respeito desses 6 primeiros capítulos, que o que acontece nesses 6 primeiros capítulos, eles revelam muito de como os eventos finais vão acontecer. Como que será a perseguição, como que vai ser as situações difíceis, como que vai acontecer os decretos de morte, as grandes tribulações. E nós vimos também que a segunda metade do livro, do Daniel 7 até o Daniel capítulo 12, ele revela profeticamente, ele revela quando isso vai acontecer. E nós entramos no capítulo 7, lá Daniel, ele tem o sonho dos 4 animais, e esses 4 animais a gente viu semana passada que tem uma relação com a estátua de Nabucodonosor, no qual divide a história do mundo em reinos. E a gente pode lembrar de quais são esses reinos. Quem que se lembra quais são esses 4 reinos? Qual que é o primeiro? Babilônia. Lembra de Daniel 2? Qual que é a referência da Babilônia em Daniel 2? Qual que era o metal que representava a Babilônia? O ouro. E no capítulo 7, qual que era o animal que representava a Babilônia? O leão. O animal. O leão. E nós vimos também qual que é o reino que sucede, que dá sequência à Babilônia. Os medos e os persas. Qual que é o metal de Daniel 2? O peito de prata. Qual que é o animal que representa em Daniel 7?
o urso. E a referência desse urso, não sei quantos lembram, ele tinha um lado maior que o outro, porque representava que um dos reinos era mais forte que o outro. Entre os medo-persas, os persas eram um reino muito mais forte, os medos eram um reino que estava junto, mas os persas eram muito mais fortes, era um reino muito maior. E na boca desse urso tinha 3 costelas que representava as batalhas vencidas pelo reino de Dario, o reino de Ciro, no qual eles enfrentavam e eles se tornaram o reino, entre aspas, o reino global da época. Qual que é o terceiro animal? Qual que é o terceiro reino, no caso, depois dos medo-persas? Os gregos, a Grécia. E todo o nosso pensamento, a nossa filosofia, a nossa forma de pensar vem desse reino. Se nós pensamos do jeito que nós pensamos hoje, foi muito por causa do reino grego. Nós temos o nosso pensamento ocidental é baseado no pensamento grego. A forma como que a gente pensa, a forma como que a gente se expressa, as nossas habilidades, as nossas escolas são todas baseadas segundo o método grego. Nós não temos o método oriental. O que a gente pode distinguir de método ocidental e oriental? Para o oriental, para ele conhecer alguma coisa, ele estudava a fundo e ele fazia uma experiência material. Ele tinha que tocar, ele tinha que cheirar, ele tinha que sentir. Para nós, ocidentais, pensamento grego se eu ler um livro a respeito de uma coisa, eu conheço tudo sobre ela. Eu não preciso vivenciar. Por isso que quando a palavra de Deus fala que nós precisamos conhecer a Ele, é segundo o pensamento oriental. Nós precisamos viver Jesus Cristo, nós precisamos viver todos os dias, vivenciar toda aquela situação para que nós possamos falar, eu conheço a Deus. Não adianta eu pegar a Bíblia simplesmente e ler sem o Espírito Santo conduzindo. Continuando, qual que é o quarto animal? Quem se lembra? Qual que é o quarto animal? Segundo Daniel 7. O dragão não. O animal terrível e espantoso. Daniel, lembra que eu falei para vocês? Daniel não consegue ter referência na cabeça dele de que animal que era esse. É um animal terrível e espantoso. E a gente parou nesses versos de Daniel. Eu vou passar aqui, tá, Silvio? A gente parou nesse verso no capítulo 7, no verso 7. Abra sua Bíblia e leia junto comigo. Daniel 7:7 diz assim: depois disso, eu continuava olhando as visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia pedaços e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Qual que é o metal referente a esse animal? Ferro. Ferro. Qual que é o reino referente a esse animal e a esse metal? Roma. O Império Romano. O grande Império Romano. Um dos impérios mais fortes da nossa história. E aqui a gente vê a referência que ele era um animal terrível, espantoso, e ele é sobremodo forte, porque onde ele entrava, ele dominava tudo, e até o reino que ele não invadiu, que ele ameaçou invadir o reino, já falou, opa, eu desisto. A gente já está anexado. Porque Roma, ele era cruel. Roma entrava e fazia miséria com tudo. Só que aí nós vimos uma referência aqui que esse animal tinha 10 chifres. O que representa no livro de Daniel, nas profecias, a expressão chifre? Poder, vírgula, reino, vírgula, rei. Tudo que é referente a chifre representa reino, ou poder, ou reis. Ou seja, desse animal, ele vai surgir 10 reinos. E a gente começou a ver isso semana passada, não sei quantos se lembram, desses 10 reinos que nós tivemos após a Roma ter... Ela não caiu, nenhum reino invadiu Roma, nenhum reino destruiu Roma. Por que Roma caiu? Porque os povos... eles foram fazendo como se fosse uma erosão. Quem que já viu o asfalto quando ele desmorona? Tá bonitinho, do nada tem um buracão. Do nada. Roma foi assim. Roma estava bonitinha, aparentemente parecia, ela estava fraquejando, mas era um reino. De repente,
ela se dividiu nesses 10 reinos. Desses 10 reinos, isso aqui é um fato histórico. Isso aqui é um fato histórico. Nós estamos juntando o fato histórico com a Bíblia. Nós não estamos simplesmente olhando para a Bíblia e tirando conclusões sem ter conhecimento de nada. Desses 10 reinos, eles se dividiram. E o texto continua. O texto bíblico ele continua falando o seguinte, verso 8. Olha na sua Bíblia. Estando eu a observar os chifres, ou os reinos, os reis, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual os três primeiros foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolências. Nosso estudo de hoje começa a partir daí. Quem é esse chifre? Por que que ele arranca os três primeiros? Por que que ele falava insolências? E quem que ele é na história humana? Porque nós estamos juntando o fato histórico com o fato bíblico. Porque nós estamos entendendo que a palavra de Deus, ela se discorre ao longo da história. E nós conseguimos crer nela, não só por isso, porque a fé ela vem não de algo que nós não vemos. Mas a história, a arqueologia, ela vem para confirmar os fatos bíblicos. Ela vem para confirmar. Esses reinos, eles foram derrubados, esses três reinos, por esse chifre pequeno. E ele diz aqui que nesse chifre havia olhos como de homens e uma boca que falava insolências. Em algumas versões pode estar blasfêmias. Quem é esse reino? Quem que é esse pequeno chifre, esse pequeno reino? Que parece pequeno, mas ele de poder ele não é. Eu vou passar, tá, Silvio? As características dele, olha. No verso 8, subiu entre os 10 chifres do quarto animal. Ele sai do quarto animal e ele não é nenhum desses 10 chifres. Ele é um que sobe fora desses 10. Daniel 8 ele continua dizendo que ele arrancou 3 desses 10 chifres. Ou seja, ele derrotou, ele destruiu, ele aniquilou 3 desses 10 reinos. Ele dizia que ele havia olhos como de homem e ele havia uma boca que falava insolências. Lá no verso 11, ele fala que esse quarto animal ele foi morto. E por que esse animal foi morto? Porque Roma ele cai. Roma, como a gente conhecia como um reino poderoso, ele cai. E se nós formos fazer a ligação lá com Daniel capítulo 2, das pernas de ferro surge o quê? Os pés, barro de lodo misturado com ferro. Ou seja, esses 10 reinos representam isso, porque ele tem a força do Império Romano, eles representam o Império Romano, mas eles se dividiram. Eles são reinos divididos. Só que lá em Daniel 2, o que viria a seguir? Vem a rocha. Em Daniel 7, e assim como o livro de Daniel, o livro de Apocalipse faz isso, ele conta uma história, depois ele vai contar a mesma história fazendo o quê? Ele amplia, ele parece que coloca uma lupa. Quem que já viu aquele aplicativo Prezi? Não sei quantos conhecem o Prezi. O Prezi é como se fosse um PowerPoint, só que, por exemplo, quando tem uma imagem, o Prezi, você clica, ele entra dentro da imagem e tem um texto escrito dentro da imagem. Você consegue fazer essas animações. Ao invés de ser assim, igual o PowerPoint que você vai passando, ele tem uma imagem e ele vai entrando dentro da imagem os textos. Ou seja, Daniel faz isso. Tenha lá a imagem da estátua, ele vai entrar dentro dessa imagem para te explicar o que aconteceu entre os pés e a rocha. O que tem entre isso? O que tem no meio disso? Daniel 7 fala que entre esses 10 reinos e a vinda de Jesus tem o quê? Tem o chifre pequeno. E as características desse chifre pequeno é que ele tinha olhos como de homem, ele tinha uma boca que falava insolências e ele parecia mais forte que os outros. Mas por que isso? Nós vamos reconhecer dentro da palavra de Deus quem ele é e fora também com dados históricos. Continuando, ele diz o seguinte, tem mais referência, ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo, diferente dos 10 chifres, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, os santos lhe seriam entregues por 3 tempos e meio, e um tribunal tiraria o seu domínio e o destruiria. Nós vamos fazer, se fazer necessário, recursos do Apocalipse, para nós entendermos. Nós não vamos estudar o Apocalipse inteiro, mais para frente a gente vai estudar, mas a gente vai ter que puxar, vai ter que pensar o capítulo 13 de Apocalipse para nós entendermos essa situação. Quem ele é na história humana. Lembra? Olha a referência. A gente já fez essa referência no estudo passado, mas olha a referência de Daniel 7 com Apocalipse 13. Olhos de homem,
número de homem, boca com insolências, boca com blasfêmias, entregue para ser queimado, golpeado de morte, fazia guerra aos santos, pelejava contra os santos, palavra contra o Altíssimo, blasfêmias contra Deus, mudaria os tempos e a lei, difamaria, fazia difamação do tabernáculo, e agiria por 3 anos e meio, por 3 tempos e meio, e agiria por 42 meses, e tem uma outra referência que ele age por 1260 anos. No final do estudo de hoje, nós vamos fazer essa ligação desses 3 tempos e meio, dos 42 meses e dos 1260 anos, que é o mesmo período. Só para a gente não ficar no vácuo, Apocalipse 13, ele está falando aqui da besta que emerge do mar. É a primeira besta. Se você for olhar lá depois na sua casa, você que estiver acompanhando o Apocalipse, ele aparece 2 bestas. A besta que emerge do mar, que é uma besta que ela surge de uma multidão de pessoas, de uma grande nação, e onde tinha muitos povos, e tem a besta que emerge da terra, e isso não é assunto para hoje, mas tem a outra besta que ela sai de um lugar que praticamente deserto. Primeira característica desse chifre pequeno, Daniel 7, verso 8, na primeira parte. Ele diz assim, que ele derrotou, né, diante dos 3 primeiros chifres foram arrancados. Olha o que diz, eu estava olhando e eis que ele subiu outro pequeno diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Se nós formos olhar desses 10 reinos, quais reinos hoje ainda existem? E quais não existem mais? Quais foram esses 3 reinos que foram destruídos? Olha que interessante. Os álamos, ele é referente à Alemanha. Em 352 ele se torna... Não que ele se tornou Alemanha em 352, mas é um povo que deu origem à Alemanha. Os francos, a França, 352 também. Os burgundos, Suíça. Os vândalos não existem mais. É o primeiro reino. Os suevos, Portugal, os visigodos, Espanha, os saxões, Inglaterra, os ostrogodos não existem mais, os lombardos, a Itália, e os érulos não existem mais. Então, desses 10 reinos que fazem parte da Europa, e aqui a gente tem o principal da Europa. Tem mais países na Europa, realmente, mas eles saíram desses reinos, eles migraram, eles derivaram desses reinos. Os outros países que tem na Europa, como um todo, ele deriva onde que está a Áustria? A Áustria deriva da Alemanha. Onde deriva, deixa eu ver, outro país. Luxemburgo, ele deriva da França. São reinos que vão se dividindo, mas o principal da Europa são esses reinos. E esses 3 reinos, eles não existem mais. Esses povos sumiram da história, porque eles foram suplantados, foram derrotados. Eu vou passar. A segunda característica, ele diz que ele tinha uma boca que falava com insolências. Ele falava blasfêmias. Opa. Silvio. Isso. E lá no verso 5 de Apocalipse 13, ele fala que foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Vamos abrir em Marcos 2, verso 5 até o verso 7. Abra sua Bíblia. Marca aí Daniel 7. Mas vai lá em Marcos. O que significa a palavra blasfêmia? No sentido bíblico. Marcos 2, verso 5 até o verso 7. Até o verso 7. Olha o que o texto diz. Todos acharam? Podemos ler? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoaram em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? O que significa blasfêmia? Perdoar pecados. Perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Quando Jesus ele fala que ele podia perdoar pecados, ele se coloca na posição de Deus. E ele é Deus. Só que para os escribas, para os fariseus, eles consideravam isso blasfêmia. E isso era digno de
apedrejamento. Só uma referência. Quantos se lembram quando Jesus ele está diante de Anás e Caifás e ele pega e fala que ele vai, que eles vão ver a Jesus à direita do Pai. Não sei se vocês lembram dessa referência que eles rasgam as vestes. Ele fala: não tem mais nada que a gente possa fazer. Ó, ele está se declarando. Essa expressão que ele vai estar à direita de Deus é referente ao Salmo 110, que é um salmo messiânico. Que ele se coloca como Messias. Ele fala. E esse salmo fala o seguinte: que no final os inimigos serão colocados debaixo dos pés. Ou seja, ele está falando: vocês estão errados e um dia vocês vão me ver na glória e vocês vão ser colocados debaixo dos meus pés. E eles rasgam as vestes porque isso era um sinal de que ele estava falando blasfêmia. Jesus, essa expressão, ele se coloca de fato: eu sou o Messias. Ele se declara como Messias. A partir daí, os eventos da crucifixão ocorreram. Você ia perguntar alguma coisa? Não? Não? Se tiver alguém para fazer alguma pergunta, tá aberto, viu? A gente tá transmitindo, mas normal. Pode fazer pergunta, pode abrir, pode fazer comentários. Aqui é uma classe, não é um sermão, não é engessado. Continuando. Então, quem que pode perdoar pecados? Somente Deus. Por que era blasfêmia? Por que Jesus foi considerado blasfemo? Porque ele se considerou como Deus. Se esse chifre pequeno, ele falava blasfêmias, ele falava insolências, significa que esse chifre pequeno, ele estava se colocando no lugar de outro reino geográfico, ou ele estava se colocando num reino celestial. Você entende que muda a conotação? Porque até os 4 animais, a primeira parte do quarto animal, eles estavam ocupando espaços físicos. Ele ia lá, tinha um espaço físico, ele dominava espaços físicos. Eles não estavam preocupados com o sistema de adoração. Eles não estavam preocupados com religião. De fato, assim, a religião de Deus, o povo de Deus. Porque assim, eles tinham a religião deles, eles colocavam, eles impunham as suas normas, os seus decretos, só que de maneira até que livre, eles podiam ter os seus próprios cultos. Principalmente no reino Medo-Persa. Eles tinham a liberdade de ter os seus próprios cultos. Quem que não se lembra de Esdras e Neemias, que tem autorização para ir reconstruir Jerusalém? Reconstruir o templo. Isso aí, esses reinos eles não se preocupavam com a parte religiosa como um todo. A partir do momento que o chifre pequeno, que é a segunda parte desse reino, desse quarto animal, ele assume, ele começa a fazer o quê? Ele, como ele fala com blasfêmias, ele quer tomar o lugar de Deus. Abre esse texto, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 5. Guarda aí. Olha o que o Concílio de Trento diz. Ele diz o seguinte: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. O sacerdote tem poder de confessar e perdoar os pecados. Olha o que o texto de 1 Timóteo 2, verso 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se coloca no lugar de quem? De Deus, de Jesus. Ele se coloca como mediador entre Deus e os homens. Esse chifre pequeno. Continuando. 1 João, verso 1, 9.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem que tem o poder de perdoar os pecados, então? Jesus. Ou seja, a qual figura da Trindade esse chifre pequeno se coloca no lugar? Jesus. João 10, 30, 33, ele vai continuar falando o que é blasfêmia. Tem uma segunda situação que ele fala o que é blasfêmia. Lê junto comigo. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus as pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejarás? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes como Deus a ti mesmo. Ou seja, blasfêmia é perdoar pecados, porque isso é se colocar como Deus, e você de fato se colocar como Deus, se fazer como Deus. Olha essa citação do Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Dicionário Eclesiástico Católico. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Quem é esse chifre pequeno? Terceira característica desse chifre pequeno, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. Verso 5 do Daniel 13, também, de Apocalipse 13, fala que foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se nós formos juntar, dá 3 tempos e meio. Se nós formos pegar os 42 meses, dá 3 anos e meio. Se nós formos pegar os 1260 dias, dá 3 anos e meio. Ou seja, tudo isso faz referência a um tempo específico da história. Que tempo específico da história é? Se nós formos pegar e abrir uma seção, uma parte em Daniel, para nós entendermos quando que isso se dá, se nós pegarmos de 538, que acontece a ascensão desse chifre pequeno, e somar 1260 anos, nós vamos chegar num ano de 1798. O que aconteceu de histórico, de importante em 1798? Será que aconteceu alguma coisa que reforça que esse reino duraria, esse período sombrio, duraria esses 1260 anos? Sim. Nós vamos ver que o decreto de Justiniano começa em 538 e ele vai, esses 1260 anos, ele vai durar até a prisão do Papa Pio VI. Quem que prende o Papa Pio VI? A ordem de quem? Nessa época, existia um certo cidadão na França que queria dominar o mundo, chamado Napoleão Bonaparte. Ele queria dominar toda a Europa, ele queria ser o governante máximo da Europa. E ele invade vários países, ele guerreou contra a Inglaterra, ele guerreou contra a parte da Áustria, ele guerreou contra vários países. E um fato histórico, que não tem nada a ver com o nosso estudo, a família real portuguesa veio para o Brasil por culpa disso. Porque Napoleão queria tocar o terror na Europa e eles ficaram com medo. E eles não queriam desagradar nem a Inglaterra, porque a Inglaterra era o maior parceiro comercial deles e era o país mais importante do mundo. Eles não queriam desagradar a Inglaterra, mas eles também não queriam enfrentar a fúria de Napoleão. Aí o que eles fazem? Toda a corte, em silêncio,
foge de madrugada e larga todo mundo lá com Napoleão. E eles vêm para o Brasil. A corte vem para o Brasil e toda a população fica lá sem saber o que está acontecendo com Napoleão invadindo Portugal. Foi nessa época. Napoleão, ele era tão confiante em si que os outros reinos, e durante esse grande período, os reis eles eram coroados pelo Papa. O Papa dava a sua bênção, o Papa coroava, o Papa fazia todas as cerimônias. O que Napoleão faz? Napoleão não permite que o Papa coroe ele. E ele faz mais. Ele manda que o seu general prenda o Papa Pio VI. A partir desse momento, o poder do chifre pequeno ele passa a não valer mais. Ele passa a ficar diminuído. Até quando? Até um período que nós vamos conversar mais pra frente. Ele vai ser curado, essa ferida vai ser curada. Apocalipse 13, ele continua contando essa história. Daniel é um livro que ele fala o básico, ele fala a história mais básica. Apocalipse ele expande mais, porque não adiantava explicar para Daniel e para o povo de Daniel o que ia acontecer nos nossos dias. Quando chegou a época de João, que eram os últimos dias, aí sim, Deus revelou com mais ênfase o que ia acontecer. Mas a terceira característica é que durante esse período dos 1260 anos, o que aconteceu? Lembra Daniel 7,25 que ele diz? Abra Daniel 7,25 para a gente relembrar. Daniel 7, verso 25. Olha, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nesse período aqui, o que acontece? Pode passar, Silvio. Nesse período aqui, o que acontece? Isso aqui é no comecinho. A igreja era perseguida e os cristãos que eram presos eram colocados no Coliseu para que fosse feito o espetáculo. Despedaçados, comidos, tudo o que eles queriam. Eles eram perseguidos, eles eram torturados. E depois que Martinho Lutero ele coloca a reforma protestante, a contra-reforma ela foi pior do que os outros eventos, porque aí eles começaram a perseguir muito mais, mas muito mais mesmo. E eles queimaram muitas pessoas, várias e várias pessoas foram queimadas porque eles não quiseram renegar a Deus ou renegar a fé cristã, a verdadeira fé cristã, porque o centro era o chifre pequeno, era o poder papal, era o poder do Papa. Ele era o vigário de Deus na terra, ele tinha autoridade em mudar todas as coisas. Se ele fala que a lei era desse jeito, não poderia falar que era o contrário. Não poderia falar o contrário. Vários e vários reformadores foram colocados na fogueira. Mas, pasmem vocês, muitos e muitos reformadores morreram na fogueira louvando a Deus. Porque Deus, mesmo no momento de dificuldade, Deus ele alivia os sofrimentos. Ele não salvou o povo porque fazia sentido que eles fossem queimados. Parece estranho, mas muitas pessoas se converteram por causa do exemplo deles. Mas Deus não deixou eles abandonados. Deus aliviou os sofrimentos e eles vão estar na maior recompensa, que é a eternidade. Eles perderam a vida aqui, mas eles vão ganhar a eternidade toda ao lado de Deus. Então, esses 1260 anos foram anos de trevas, anos de escuridão, anos tais que é chamado da época negra da Terra, porque a ciência ela não evoluiu, as descobertas elas não evoluíam, porque só podia ser aprovado o que o Papa dizia. Se o Papa dizia isso é certo, é certo. Eles criam que a Terra era o centro do universo. Ai de quem falasse o contrário, porque ele se achava o Todo-Poderoso. E eles tinham prerrogativas de anos anteriores falando que eles eram Todo-Poderoso. Eles podiam se colocar no lugar de Deus. Então, o verso 25, ele fala que ele magoaria os santos do Altíssimo e eles perseguiriam. E eles mudariam de cuidar para mudar os tempos e a lei. O calendário ele foi mudado nessa época e os dias, o dia de guarda
segundo a Bíblia, foi mudada também. Porque a Bíblia, ela nos prescreve, segundo o Êxodo, capítulo 20, do verso 3 até o verso 17, nos prescreve que os 10 mandamentos são aqueles que estão lá. Inclusive o mandamento do sábado. Mas o que eles fazem por própria autoridade? Eles alteram essas características. Eles alteram as ordens dos mandamentos. Olha o que eles fazem. O que o poder em si faz do chifre pequeno. Ele exclui o segundo mandamento, que fala que nós não devemos adorar, não podemos adorar imagens de escultura, somente Deus é Deus. Ele muda o sábado para o Dominus Day, ao dia do sol. E a gente, não sei quantos aqui acompanharam a série que a gente fez do Apocalipse de Elias, e nós vimos que a religião predominante em Roma, no Império Romano, eram os mitraístas, e o deus principal deles era o deus Sol. E para eles, para o Império Romano não desagradar nem os mitraístas e nem os novos cristãos, o que eles fizeram? Eles juntaram uma coisa com a outra. Eles pegaram, não, Jesus Cristo é o Senhor, realmente, mas o dia do Senhor é o dia de Mitra. 25 de dezembro é o aniversário de quem? De Mitra. Não é de Jesus. Mas eles colocam como se fosse o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Mas ele é uma referência à religião mitraísta. Eles mudam o 10º mandamento em 2, eles dividem. Por que eles dividem? Porque precisava ter 10 mandamentos. Se eles tiram um mandamento, os mandamentos têm que ser... tem que continuar os 10 mandamentos. Olha que Justiniano, ele promulga no dia 7 de março. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Aos que residem no campo, porém, permite-se o entregarem-se livremente aos mistérios da sua lavoura, porque é muito frequente não haver dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e ao plantio de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado para tais operações, as bênçãos celestiais sejam perdidas. Eles mudam os tempos para o domingo, mas eles fazem mais, eles dão liberdade para que seja infringido o próprio domingo. No sábado, se a gente for pegar a história do maná, o que acontecia no maná? O maná caía de domingo a quinta de um jeito, na sexta-feira caía dobrado. Por quê? Porque o sábado era o dia do Senhor. Aqui eles dão a permissão para que no Dominus Day, no dia do domingo, os lavradores possam fazer os seus trabalhos, porque é o dia mais importante para a colheita, porque é o primeiro dia da semana. A colheita, as bênçãos de Deus não seriam perdidas se eles não fizessem. Ou seja, tem a permissão, coisa que vai totalmente contra a lei de Deus. Ou seja, o sábado ele é sagrado, ninguém pode fazer nenhuma atividade que seja de proveito próprio. Aqui no domingo eles falam, olha, os lavradores podem fazer o trabalho deles. Os demais, eles deveriam ficar fechados. Eles deveriam guardar o venerável dia do sol. Vamos abrir Mateus 5, verso 17 e verso 18. E esses são os dois últimos versos. Olha o que o texto diz. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, ele se coloca no lugar de Deus, mudando todas as coisas, mas Jesus autorizou alguma mudança? Autorizou algum acréscimo?
autorizou alguma subtração? João 14, verso 15. João 14, verso 15, diz o seguinte: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A prova que nós amamos a Deus é que nós guardamos os mandamentos de Deus. Não que os mandamentos nos salvam, mas aqueles que estão salvos por Deus guardam os mandamentos por amor a Ele. Somente a graça de Deus nos salva, mas aqueles que reconhecem que são salvos pela graça de Deus guardam e obedecem à lei de Deus. Obedecem à lei de Deus. Qual que é a sua decisão diante de todos esses fatos? Qual caminho nós devemos seguir? O que nós devemos obedecer? Aos homens ou a Deus? Porque nós estamos vendo que vai chegar uma época que isso aqui vai acontecer de novo. Decreto de morte, adoração ao Deus falso. Apocalipse 13 ele revela isso. Que esse animal, essa besta que foi ferido de morte, ele vai ser recuperado. Ele vai sarar dessa ferida. E uma outra besta que surge no Apocalipse 13, no qual Daniel não mostra, mas Apocalipse 13 fala que ele vai surgir da terra, ele vai dar poder e autoridade para o chifre pequeno comandar de novo. E aqueles que não obedecerem ao seu mandamento, à sua ordem, eles não poderão fazer absolutamente nada. Decretos de morte. Nós vimos que Daniel 1 a 6, ele fala de muitos decretos de morte e as consequências para aqueles que não servem, para aqueles que não seguem os mandamentos, as ordens daquele decreto. É morte. É morte. É morte. E nós vamos ver nos dias que nos sucedem mais para frente que isso vai acontecer de novo. E a pergunta que fica na palavra de Deus é: qual dos lados que eu vou seguir? É a palavra de Deus ou a palavra dos homens? Que Deus te abençoe. Próximo estudo nós vamos dar continuidade ao livro de Daniel e continuar estudando as profecias de Daniel, que são tão importantes para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Eu queria fazer uma oração com vocês para nós encerrarmos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra é luz para a nossa vida, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos ilumina e nos mostra o que há de acontecer nos últimos dias, nos dias aos quais nós estamos vivendo. Por isso nós estamos estudando para nos prepararmos para não somente estar naquele dia grandioso de pé, mas que nós possamos levar mais pessoas para o Teu reino também, Senhor, para anunciar as Tuas boas novas de salvação. Abençoe a cada um que está acompanhando essa classe bíblica e que Teu Santo Espírito continue conosco e que nós sejamos abençoados por Ele e que nós possamos estar preparados todos os dias para a Sua breve volta. Nós pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.